Uma amiga minha perguntou como ela poderia começar a estudar para concurso público do zero, e aí eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar o meu sistema completo de estudo, incluindo o método que eu utilizo e as ferramentas que eu também utilizo, com algumas dicas para quem está começando, para quem quer começar a estudar para concurso. Para quem não me conhece, eu sou a Tieme, sou mãe de 2 crianças pequenas, estudo para concurso público, vai fazer 3 anos em setembro, agora comecei em 2023. Atualmente eu estou de licença maternidade, mas eu trabalho como professora de arte do ensino fundamental. Primeira coisa é saber o que você vai estudar. Para isso, você precisa ver se você já tem o edital do concurso que você quer, ou se ainda não tem o edital, você precisa não exatamente escolher uma área específica e ser muito rígido em estudar só para aquela área, mas você precisa ver mais ou menos ali quais provas, quais concursos, quais cargos que exigem matérias em comum. Por exemplo, eu não faço concurso bancário, não estudo nada para concurso bancário, porque são matérias muito diferentes do meu foco, que é mais ou menos ali tribunal, área administrativa, barra fiscal, barra controle. Eu arrisco fazer essas provas também, mas o meu foco principal mesmo é a área administrativa, porque ele tem matérias em comum que sempre caem em todas as provas que saem. Então, por mais que o foco de uma prova para outra mude um pouco, dependendo do poder, se a gente está falando de poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, ou do órgão, se é prefeitura, se é, não sei. Geralmente esses concursos, esses que eu tenho feito, eles têm esse bloco de matérias que caem todos eles. Então, descobrindo isso, fica muito mais fácil estudar, sem edital principalmente, porque você forma uma base teórica de conteúdo naquelas matérias, e aí quando sai o edital que você quer, aquelas matérias você já não precisa estudar do zero, você meio que já domina elas, você só vai ficar ali revisando, fazendo questão, focando na banca, né, que vai ser a elaboradora do seu concurso, e estudando, tendo aquele tempo entre o edital e a prova, que geralmente é entre 2 e 3 meses, para estudar as coisas específicas, geralmente regimento interno, ou então alguma matéria específica que você ainda não está estudando, que você nunca viu, uma lei específica que vai cair só naquela prova, e aí você tem tempo para estudar aquilo que geralmente são coisas menores. Quando a gente tem aquela base em comum que sempre cai, vai ficando muito mais fácil, tá? Qual é a importância de estudar depois que sai o edital? Qual é a importância do edital? Por que todo mundo fica tão animado depois que sai o edital? Porque a gente tem ali qual a banca que vai elaborar aquela prova. Então, quando você estuda, por exemplo, direito administrativo, para concurso público, você não estuda especificamente o direito administrativo solto, assim. Você estuda o direito administrativo para Sebrasp, ou o direito administrativo para FGV, ou para qualquer outra banca. Por quê? Cada banca, isso é uma coisa que me irrita muito, mas acontece, não tem como lutar contra. Cada banca tem uma maneira de ver determinados tópicos. Então, tem coisas que o Sebrasp cobra da mesma matéria, tá? Direito administrativo, mas o Sebrasp tem um entendimento e a FGV tem outro. Então, quando sai o edital, a gente foca aquela base que a gente já tem, a gente foca para a banca. Então, o que o Sebrasp pensa disso aqui? E aí, como que a gente descobre isso? Através de questões antigas. Porque geralmente nas questões antigas tem ali, e pela minha experiência, geralmente caem as mesmas coisas. Mas só tô falando isso para você ver isso depois. Agora o foco é aprender a base, não tem atalho, é estudar mesmo. Então, como que a gente descobre quais são os conteúdos? Olhando editais de provas antigas, se ainda não tem o edital do concurso que você quer. Então, abre lá o site da banca, tem lá concursos, você vê. Vou fazer, sei lá, quero estudar para o TCU. Então, eu vou olhar a última prova que teve do TCU, qual foi a banca, quais foram as matérias que foram cobradas ali, os requisitos, sempre tem no edital. Então, você lê tudo aquilo e começa a estudar a partir disso. Depois disso, vem a questão que eu considero, assim, crucial, que é ter bons materiais de estudo. Desculpa se der para ouvir, meu bebezinho tá falando aqui atrás. Encontrar bons materiais de estudo, não necessariamente a gente precisa gastar rios de dinheiro com isso. Tem materiais que eu acho que vale muito a pena a gente comprar, mas, assim, não sai comprando tudo, porque a internet, o que mais tem é a gente vendendo material de concurso público. Alguns são muito bons, outros são muito ruins. Eu sempre tive assinatura de um cursinho específico. No começo eu estudava muito por videoaula, só que daí eu comecei a reparar que eu não tinha tanto proveito, porque eu demorava muito, eu nunca conseguia, tipo, assistir todas as videoaulas de um assunto, porque para eu aprender com a videoaula eu precisava ficar pausando o vídeo
e escrevendo, fazendo minhas anotações e não estava funcionando. Então eu migrei para estudar por PDF e aí eu comecei a ver resultado, sabe? Então, sempre que eu queria estudar alguma coisa, eu ia lá no PDF do Gran Cursos, que é a plataforma que eu já confiava. Mas se você não quer fazer um cursinho específico, tem como conseguir materiais soltos, só que você precisa pesquisar e ver o que as pessoas falam sobre esses materiais. Mas uma dica que eu recomendo muito, tem matérias, principalmente quando tem leis específicas, assim, tipo, por exemplo, aqui no site da Câmara, eu estava estudando para a prova da Câmara, se você entrar lá no site, tem a biblioteca da Câmara, e lá dentro eles já disponibilizam materiais gratuitamente. Então tem PDF com, por exemplo, curso de regimento interno em perguntas e respostas. Com aquilo ali, eu já conseguiria fazer as questões que caíram na minha prova, por exemplo. Porque a maioria dos órgãos, principalmente órgãos maiores, eles já disponibilizam esse conteúdo. E legislação, a Constituição Federal, por exemplo, você não precisa comprar um vade-mecum ou comprar a Constituição especificamente. Tem aqui no site do Planalto. Então, todas as leis geralmente tem aqui, e eu acho que é a melhor forma, inclusive, de estudar, porque elas sempre estão atualizadas. Não estude por material desatualizado, porque acho que a pior coisa que pode existir é você errar uma questão da prova de algo que você estudou, de algo que você lembrou e que estava errado porque o material estava desatualizado. Então, o material tem que estar atualizado e legislação, Constituição, essas leis sempre estão tendo atualização, então tem que ficar de olho no que está sendo atualizado ou não, tá? Mas é muito importante você selecionar direitinho o seu material de estudo antes de começar e organizar isso de forma que você consiga já ter o material ali quando você vai começar a sua sessão de estudo. Porque toda vez que você for começar a estudar, você tiver que procurar o material, você vai perder muito tempo, não vale a pena. E é aqui que vai entrar duas ferramentas que são as minhas favoritas, assim, da vida, que é o Anki e o Notebook LM, que é a inteligência artificial do Google. O Anki é uma ferramenta de flashcards. Eu já tinha ouvido falar do Anki há muitos anos. E eu lembro que quando eu tentei utilizar ele, eu achei, assim, a coisa mais complicada do mundo, porque a interface dele é feia, ainda é feia, mas era muito pior antes. E era difícil, tipo, eu não sabia nem como começar a criar um card naquele negócio. Eu lembro que eu tentei usar para aprender alguns kanjis, de tentar aprender japonês e tal. E aí eu acabei desistindo de usar. Eu baixei, instalei, não funcionou. Eu sei que ele é pago pro iPhone, mas tem como usar a versão dele web, de graça, e no Android ele é de graça também. Então, assim, de longe, eu acho que foi uma das ferramentas para concurso público que eu me dei muito, muito bem mesmo, depois que eu entendi como usar, depois que eu aprendi a usar. E o que eu gosto de fazer é criar os meus próprios cards. Então, assim, por que eu já tô falando dele agora? Porque quando eu começo a estudar um assunto novo, ou eu tô resolvendo questão, eu já vou pegando ali, tipo, isso aqui é algo que eu quero lembrar, é algo importante que eu quero decorar, eu quero saber, depois eu quero ver isso aqui sempre. Então eu já jogo lá no meu Anki e aquilo lá vai ficar para sempre. Então, depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor como que eu utilizo cada uma dessas ferramentas, assim, mais detalhado, para esse vídeo aqui não ficar muito longo. Mas o Anki, ele é ótimo para aprender qualquer coisa. Notebook LM é a inteligência artificial do Google, focada em estudo. Então, basicamente, eu também vou fazer um vídeo explicando só sobre ela, como que eu utilizo, mas basicamente você coloca todas as suas fontes ali naquele projeto, naquele caderno, que eles chamam de caderno, né? Você cria ali, coloca a sua fonte, e você pode fazer perguntas, você pode criar infográfico, tem uma série de opções ali que você pode utilizar, que ele já te dá. As minhas favoritas é o chat mesmo, principalmente para criar quadro resumo, para fazer perguntas específicas de alguma coisa que eu quero lembrar assim rápido e não tô lembrando, não dá tempo de procurar no Anki, ou para aprender algo rápido. Gosto muito da parte textual, porque lá no Notebook LM ele te mostra a fonte que ele está utilizando. E, diferentemente de outras inteligências artificiais, o legal é porque, primeiramente, ele vai procurar na sua fonte, no que você colocou ali para usar como fonte. Então, eu acho que eu nunca encontrei nenhum erro nas respostas que o Notebook LM me deu, justamente porque ele procura ali nas minhas fontes. E se ele não encontra na sua fonte, daí ele te fala que ele não encontrou aquilo nas fontes, mas ele
tem tal noção daquilo de outro lugar da internet, tá? Daí você pode ir pro Google pesquisar melhor, ou ir no livro pesquisar melhor aquilo para ver se o que ele tá te falando é verdade ou não. É importante sempre checar a inteligência artificial, né? Isso é básico. E é muito legal que ele te permite colocar até 40 fontes, então você consegue pegar vídeo do YouTube, videoaula, PDF, as suas próprias anotações você consegue jogar lá e usar aquilo como fonte o tempo todo. Eu crio muito quadro-resumo com o Notebook LM, gosto muito de elaborar perguntas para escrever sobre o assunto. Então, às vezes eu falo assim, antes de estudar uma lei, eu falo, elabore para mim 10 perguntas, resumo dessa lei aqui, para que eu possa pensar sobre antes de fazer a leitura da lei. Daí ele me dá essas 10 perguntas, eu leio, vejo assim, tipo, isso aqui eu tenho uma noção, isso aqui nunca vi, não saberia responder jamais. E aí, quando eu vou fazer a leitura daquela lei, ou a leitura do PDF que fala sobre aquela lei, eu já fico com aquelas perguntas na cabeça. Então, quando eu chego na parte que tem ali a resposta, o meu cérebro, ele já ativa. Então, isso é muito bom para fazer um estudo ativo. Os próximos passos básicos que eu considero, se bobear, os mais importantes, agora com a minha experiência de 2 anos de estudo, é resolver muitas questões e fazer revisão o tempo inteiro. A parte de resolver questões, ela é muito importante porque é onde a gente entende como que a banca pensa, que é aquilo que eu falei lá no início do vídeo. Qual é o entendimento que a banca tem sobre aquele determinado assunto. E resolver questão, tem uma coisa ali que é muito parecida com o Anki, que é de te forçar a recuperar a informação que está lá no seu cérebro já. Então, eu gosto de resolver questão antes de estudar um assunto novo e depois que eu já estudei aquele assunto para ver o que eu aprendi. Porque às vezes você acaba de ler o negócio, você acha que entendeu tudo. Quando você vai resolver a questão, você simplesmente não lembra mais de nada. Tipo, você acabou de ver aquilo e você já não lembra. Então, ela é muito bom para testar mesmo. O Anki funciona mais ou menos dessa forma, só que geralmente com conteúdos que você mesmo colocou, né, para lembrar ali. Mas as questões, principalmente depois que sai o edital, você fazer um filtro ali nos sites de questão e colocar a banca que você quer, colocar os anos mais recentes, isso é muito bom. Quando eu falo de sites de questão, para quem não está familiarizado com isso, tem ali o Tec Concursos, tem o Que Concursos, tem todos os cursinhos, a maioria deles tem também plataforma de questão. Mas eu tenho uma coisa para falar sobre isso também, que eu observei em mim mesma, que basicamente assim, eu resolvo a questão na plataforma de questões e eu acerto. E aí, se eu pego a prova de onde a plataforma tirou aquela questão, imprimo ela, vou resolver aqui no papel, às vezes a mesma questão, quando eu tô resolvendo aqui na prova, no papel, eu percebo que eu erro. Sendo que eu já tinha feito a mesma questão e acertado na plataforma de questões. Isso já aconteceu mais de uma vez. Então eu gosto muito, muito mesmo de pegar provas antigas da banca, que tem ali o assunto relacionado, né, com o que eu vou fazer. Imprimo, aqui eu tenho minha impressora, imprimo e gosto de resolver. Facilita muito de sair da tela do computador e passar para uma coisa que mais física, eu diria, porque você meio que tá ali já simulando o momento da prova, então grifando ali. E outra coisa que eu faço quando eu tô estudando, eu geralmente uso caneta preta para resolver as questões ali. Porque no dia da prova, geralmente é isso que você vai ter. A prova e a caneta preta. Você não tem marcador, você não tem lápis, você não pode usar borracha, não pode usar nada, caneta colorida. Então, eu já faço esse treino da hora da prova, né, na hora que eu tô resolvendo provas. Simulado de cursinho, principalmente, é um pouco... Eu acho um pouco pior do que fazer provas antigas, porque foram elaborados ali por professores que não necessariamente são a banca do seu concurso. Eu acho melhor fazer simulado quando a gente ainda não tem a banca, né, disponível, ali só para treinar e tal, só para ver mais ou menos, testar mesmo o conhecimento. Mas o mais importante disso tudo que eu diria é pegar a prova e tentar resolver a prova ali, tipo, impressa, sabe, no papel mesmo. Todo dia tem que ter um pouquinho de revisão, toda semana tem que ter um pouquinho de revisão, todo mês tem que ter um pouquinho de revisão. Como a gente vai fazer essa revisão varia, mas o importante é que se eu vi um assunto hoje, eu acho que eu aprendi esse assunto hoje, daqui a uma semana eu já não vou lembrar de tudo se eu não tiver revisado nos dias seguintes, ou se naquela semana eu não revisar, eu já não vou lembrar de tudo. Então a revisão ela é importante para a gente conseguir manter esse conhecimento. Não adianta nada, nada mesmo, juro, estudar e não revisar, porque você estuda e você esquece. Por mais que você tenha decorado tudo, esquece.
tem que revisar, tá? Outra ferramenta que eu utilizo, principalmente quando eu tô resolvendo questão, é o Notion. Sei lá, tô resolvendo uma questão aqui de lei de responsabilidade fiscal que fala sobre despesas com pessoal. E aí eu percebo que eu não lembro qual é a porcentagem de despesa com pessoal que a União pode utilizar, o DF, enfim. Às vezes nem é sobre aquilo a questão, mas enquanto eu tô lendo ali, eu percebo que eu não lembro daquilo. E aí eu vou aqui no Notion, nessa paginazinha, e coloco qual é a porcentagem, tananã. Continuo resolvendo minha prova. E aí tudo que eu vejo depois naquela prova que eu errei e todas as dúvidas que eu tive enquanto eu estava fazendo aquelas questões, eu vou jogando no Notion, porque vai ficar ali salvo. No dia seguinte, uso isso como revisão. No dia seguinte eu venho, tento responder todas aquelas perguntas. Tudo que eu não lembro mesmo, eu volto no assunto, vou dar uma pesquisada de novo. Ah, lembrei, vou fazer o meu Anki ali para revisar e coloco as respostas ali. E por último, mas não menos importante, eu sou da época que a gente só usava caderno, que a gente usava papel, e eu sou a louca do papel. Eu gosto muito, muito mesmo de ter também as minhas ferramentas em papel. Um exemplo é esse aqui, ó. Eu tô aqui com um edital, só a parte dos conhecimentos que eu imprimi da última prova que eu fiz, que foi da Câmara dos Deputados. Aqui só para vocês verem, ó. Eu imprimo todo o conteúdo que eles pedem, e aí eu vou riscando aqui mesmo nesse papel. Eu gosto de marcar o que eu já estudei, só o que eu já estudei de verdade. Tipo, se eu estudei aqui hoje, eu sei esse assunto hoje, eu marco aqui. Se eu só tiver dado uma olhadinha no assunto, eu ainda não grifo, porque daí eu sei que aquilo ali eu ainda preciso aprofundar mais. Então eu vou grifando, tipo, estudei, grifei, estudei, grifei. Eu gosto muito, muito, muito de fazer isso, porque eu consigo ter a visão geral do edital aqui na minha mão, físico aqui, sempre comigo. Então, se faltar energia, enfim, acontecer qualquer coisa, o negócio físico tá aqui comigo. E às vezes eu vou fazendo anotações aqui no próprio edital, assim, tipo, eu olhei aqui, que eu vi que tem um conceitinho que eu nunca ouvi falar, eu já puxo uma setinha aqui, vou aqui no Google rapidinho, pesquiso, e daí eu já anoto um resuminho aqui, porque daí aquilo já fica na minha cabeça, independente de qualquer outra coisa. Então, às vezes, eu só tô pegando aqui no meu edital e já tô revisando, tá? Isso aqui é o que mais me guia no meu estudo, e é onde eu tenho a teoria de que eu consigo adivinhar algumas questões que vão cair na minha prova com base nisso aqui. Porque eu já percebi que as provas, as bancas, elas colocam algumas coisas, por exemplo, aqui, ó, informática, noções de informática, daí tem todo o conteúdo, né? E aí, bem aqui, assim, tem a parte, por exemplo, ameaças digitais, entre parênteses, phishing e farm. Caiu uma questão sobre farm na minha prova. Eu estudei isso aqui? Não estudei. Eu acertei essa questão? Não, eu deixei ela em branco, porque eu percebi que eu não sabia. Mas na hora que eu vi a questão, eu lembrei disso aqui, ó. Tava aqui, ele tava basicamente me dizendo. Por que eu falo isso? Porque ele poderia só colocar assim, ameaças digitais. Ele não precisava especificar quais são as ameaças digitais, mas essas duas aqui ele destacou. Então, quando eu pego o edital e olho ele dessa forma aqui, eu consigo, sei lá, eu vou decorando o que vai cair. Então, quando eu tô até conversando com algumas pessoas sobre a prova, já vem na minha cabeça onde tá no edital aquele assunto, sabe? De qual matéria aquele tópico faz parte. Então, isso aqui pra mim é excelente. E aí, voltando pro assunto papel, uma dica que eu dou, principalmente, talvez, possivelmente, pra quem tem TDAH, que é o meu caso, é de utilizar o caderno, nem que seja pra você rabiscar enquanto você tá estudando, porque, cara, funciona muito, olha, pra mim funciona muito mesmo ter o caderno de papel, anotar as coisas ali na mão, às vezes fazer um esquema rápido aqui na minha mão mesmo do que eu tô estudando. Eu gosto muito de usar setinhas pra... Deixa eu mostrar um exemplo aqui, ó. Aqui, por exemplo, tem o meu caderno de atos administrativos, tem a página aqui, né, com a parte de atos, então eu vou fazendo assim e vou resumindo tudo. Isso aqui não substitui o Anki, não substitui o Notebook LM pra mim, não substitui o Notion, mas tem coisas que eu sinto que eu preciso fazer à mão. E aí, uma coisa que é muito minha é de não separar as matérias. Eu já tentei fazer dessa forma, pra mim não funciona. Então, o que eu gosto de fazer? Eu separo por cores. Então, tá aqui, ó. Eu faço uma legenda de cores e aqui tem atos. Então, direito administrativo, usa cor tal. Aí, bem aqui,
nessa outra página já não é ato, já é direito constitucional, então já uso outra cor de caneta. Mas percebe? Eu vou fazendo tudo de forma contínua. Isso me ajuda muito, porque quando eu abro o meu caderno aqui para chegar ali na próxima página em branco, de alguma forma eu entro em contato com tudo que eu já estudei. Então eu vou olhando aqui, já vou vendo os meus esquemas certinhos, aí vou olhando, ah, tá. Aí, às vezes eu paro, assim, dou uma olhada aqui e percebo, eu já esqueci isso aqui. Então, funciona quase como que um lembrete, sabe? Até chegar ali. E eu também gosto muito de usar... Já vai, meu amorzinho, já vou pegar você, tá? Eu comprei esse fichário aqui, foi super baratinho, tipo, um fichário simples, mas os materiais que eu acho, assim, tipo, fundamentais pra mim, principalmente provas antigas que eu baixei pra resolver as questões, eu gosto de deixar aqui. E eu não imprimo tudo, porque eu acho um desperdício, mas as coisas assim, tipo quadros, resumos, coisas principais mesmo que eu quero ter ali, tipo, a longo prazo, eu gosto de colocar aqui no fichário. Vou encerrar esse vídeo porque agora temos um convidado especial aqui, mas basicamente, lições que eu aprendi nesses anos de estudo. Analisar o seu desempenho é muito, muito importante. Então, antes de começar, delimita um indicador de desempenho para você ir medindo a sua evolução, porque isso é muito bom para ver se o método de estudo ou a ferramenta de estudo que você está usando se está funcionando, porque de nada adianta a gente utilizar tipo todos esses métodos que variam muito de pessoa para pessoa e daqui a um ano você perceber que você não consegue, não evoluiu nada, você continua ruim igual você estava no começo, porque a tendência é cada semana, cada mês a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo mais. E isso, se a gente tem um indicador ali de desempenho para ir fazendo essa medição, a gente vai vendo o progresso. Se a gente não tem, às vezes a gente acha que está aprendendo, acha que está sabendo tudo e continua sem sair do lugar. Então é muito importante isso. Outra coisa, não ignora a revisão. A revisão ela é mais importante até do que aprender conteúdo novo, porque você já gastou tempo para aprender aquele conteúdo, não vale a pena perder aquilo que você já gastou tempo para descobrir, para conhecer, para aprender. Então, aprende, revisa, aprende, revisa, aprende, revisa e revisa, depois você vai só se manter na revisão até você conseguir. O meu objetivo nunca foi passar anos estudando. Eu sempre visualizei concurso como falar? Como um projeto, um esforço temporário de prazo curto. Eu não queria passar, sei lá, 10 anos estudando para concurso. Tô agora no meu 3º ano, porque agora eu já embarquei nessa e agora eu vou até eu conseguir o carro que eu quero. Mas eu já passei, então, num concurso, né? Eu já tô esperando ser nomeada. Então, a minha meta era assim, quando eu comecei. Tipo, primeiro eu queria muito a Câmara dos Deputados, que foi o concurso que me impulsionou. E depois eu pensei assim, eu levei mais ou menos 3 anos estudando no ensino médio para passar no vestibular. Então, 3 anos seria um período considerável, um período que eu considero ok para gastar estudando para concurso público para passar em alguma coisa. E aí, antes de completar o meu 2º ano de estudo, eu consegui passar numa prova que eu queria muito. Não é ainda o concurso dos meus sonhos, que paga, tipo, muito dinheiro, mas eu vou ser concursada de 8.112, que é a lei federal, né? Vou ter minha estabilidade, é um concurso bom, todo mundo que trabalha lá nesse cargo que eu conheço fala que é muito legal. Tipo, é um trabalho que não é estressante, não é insuportável, enfim. Tô muito animada, muito ansiosa pra ser nomeada. E agora eu continuo estudando porque eu cheguei num nível de estudo em que eu sou competitiva para concursos grandes, então prova do TCU, prova da Câmara agora, tipo, eu tô dentro, eu tô ali no páreo, tipo, mesmo que eu ainda não tenha passado, então eu acho que se eu continuar mais um pouquinho, ajustando uma coisa ou outra ali, eu vou conseguir. Tipo, eu acho que eu vou conseguir, sabe? Não sei, essa é uma certeza que eu tenho se eu não desistir. E outra dica, assim, que eu considero muito, muito, muito importante é constância, tá? Foi a coisa que mais me marcou. Eu falei no outro vídeo que eu gravei aqui que quando saiu o edital, por exemplo, da última prova que eu fiz da Câmara, eu estudei igual uma louca. Tipo, eu estudei muito, eu acordava estudando, eu dormia estudando, e isso tendo 2 filhos pequenos.
Então, isso a longo prazo é totalmente insustentável, não tem como você fazer isso. Se eu passei janeiro, fevereiro fazendo isso, eu quase fiquei maluca, quase deixei todo mundo maluco aqui em casa. Então não vale a pena estudar muitas horas assim. Eu fiz isso porque eu dava conta, porque era por um curto período, mas o que eu vi que mais funcionou pra mim ao longo desse tempo foi realmente o tempo e a disciplina de estudar todos os dias. Então, assim, eu agora, principalmente, né, que eu vou continuar e que eu tô continuando assim edital, o que eu tô fazendo? Eu defini 2 horas por dia pra estudar, principalmente agora enquanto eu não tô trabalhando, tô de licença maternidade. Então, 2 horas por dia eu tenho ali pra rever meu conteúdo, pra fazer questões, pra fazer o meu Anki e talvez pra aprender um conteúdo novo, algo que eu esteja em dúvida. Enfim, 2 horinhas todos os dias vai me dar um resultado muito melhor agora do que eu tentar passar 8 horas por dia estudando, que chega um momento em que você não consegue mais ter aproveitamento daquilo que você tá vendo, você começa a ficar cansado, o cérebro já não funciona mais, e a gente vai ficando meio deprimido, porque, enfim, só fazer isso também cansa, sabe? A gente precisa de descanso, eu não durmo direito, né? Então eu preciso ter aquele tempo ali ocioso pra eu descansar, pra tentar dormir um pouquinho a mais, enfim. Mas essa eu acho que é a coisa mais valiosa. Nem que seja 10 minutos que você tenha pra estudar no seu dia, pega aqueles 10 minutos e estuda. A qualidade é melhor do que quantidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no meu canal e aguarda os meus próximos vídeos. Se tiver alguma ferramenta dessas que eu mencionei, ou talvez outra que você queira especificamente saber sobre como ela funciona e quiser me ver falando sobre isso, pode deixar num comentário que, se eu não tiver utilizado, eu posso tentar utilizar ela pra ver como que funciona, mas das que eu já utilizei, com certeza eu vou deixar um vídeo bem completinho, com tudo bem detalhado aqui, pra ajudar quem tá começando e quem quer entrar nesse vidão aí de estudante pra concurso público. Beijo e até o próximo!